Sou Regina Próspero, sou mãe de 3 meninos, 2 deles com mucopolissacaridose do tipo 6, Maratolami. Meus filhos vieram numa época, não muito longe, mas o Niltinho teria 33 anos se vivo fosse, e o Dudu recém fez 32 anos. O Leonardo, que é o caçula, ele não tem a doença e ele está com 23 anos hoje. Ninguém está preparado para escutar o diagnóstico de uma doença rara, ainda mais por ser tão raro, né? Eu digo que quando o médico falou para mim que o meu filho poderia ter mucopolissacaridose, foi até difícil parar para pensar no nome da doença, o que era a doença, o que era uma doença rara, o que era uma doença genética, porque ninguém nessa vida está preparado para escutar alguém falar sobre um tema como esse, doença rara. Naquele momento, eu saí em busca de informação. Infelizmente, em 1989, a gente não tinha nada, não tinha internet, não tinha Google, pouco tinha assim literatura, o pouco que se tinha da literatura médica era em outra língua, então foi muito complicado para mim entender como ajudar os meus filhos. A busca, através também de informação, através dos médicos, também foi um fracasso, porque também eles não entendiam o que era a doença. Se generalizava tudo como mucopolissacaridose e as informações que eu recebia eram muito mais devassaladoras do que construtivas, animadoras, posso assim dizer. Então você olhar para uma criança que tinha todo um vigor naquele momento, com 6, 7 meses, e entender que ele iria ficar cego, surdo, com deficiência respiratória, que ele não ia andar, não ia falar, que ia ter retardo mental e que morreria até os 5 anos, era muito difícil de casar as informações com aquele serzinho que eu tinha do meu lado. Eu tinha muito medo do que eu ia passar, eu tinha muito medo do que o meu filho iria passar. Mas naquele momento dentro do hospital, sabe, eu olhei para ele e falei assim, o que depender de mim, você não vai passar por nada disso. E eu briguei em todos os 6 anos de vida dele e em todos esses 32 anos da vida do Dudu, eu briguei em cada momento para que a doença não se consumasse, não fosse tão avassaladora como me foi colocado e que eles sofressem o tanto menos possível que uma criança poderia sofrer. Mas não, eu não me culpei por isso, porque a minha preocupação era tanta em trazer uma melhor qualidade de vida para o meu filho e depois para o segundo filho, que nasceu 1 ano e 3 meses depois do primeiro, que eu não tive tempo de me questionar. Nunca culpei a Deus por isso, porque eu acho que Deus não faria isso com um filho, né? Comigo, com meu marido, com uma criança. E também eu precisava da qualidade de vida para eles. Então não dava tempo, nem mesmo para depressão. Porque se eu tivesse depressão, quem ia cuidar dos meus filhos? Então não tive um momento para isso. Bom, quando a gente se propõe a ter um filho, a gente sempre sonha naquela criança linda, né? Porque para a gente é sempre lindo, de qualquer forma é sempre lindo, mas que vai seguir de repente a carreira do pai, a carreira da mãe. Se quiser ser jogador de futebol vai ser, se quiser ser Miss vai ser, porque ele vai ser nosso, ele vai ser lindo, não é? Mas nem sempre é assim. Quando a gente recebe um diagnóstico de uma doença rara, grave, crônica, o nosso castelo de areia vai para o chão. E aí é preciso, é necessário viver o luto de todo aquele sonho que a gente viveu e que ele não vai acontecer, para que a gente possa reconstruir a nova realidade, a realidade que a gente tem. Até porque se a gente continuar com aquela realidade construída antes, a gente não vai libertar as coisas boas que a outra realidade vai trazer. Muita gente me pergunta, né, como eu tive coragem de engravidar de novo? Ai, coragem eu não tive não, gente, mas aconteceu. Quando eu soube da doença do Niltinho, eu já estava grávida do Dudu. 1 semana depois,
da hipótese diagnóstica do Niltinho ser apresentada para nós, eu comecei a enjoar. Foi terrível. Tive medo, muito medo. A gravidez inteira eu tive medo. Mas o Niltinho demandava tanto cuidado que a gravidez passou e eu tive o Dudu e aí eu tinha mais outro para cuidar, enfim, não tinha muito tempo para pensar. Aí tentamos meios de preservativos, todos, né, para que a gente não tivesse um terceiro filho, porque a carga genética era muito pesada. Mas em 98, de repente, eu me vi grávida de novo. E aí veio o susto, a gente chama ele de susto, porque foi assim, um choque para nós, a terceira gravidez. Mas eu me coloquei na seguinte condição e eu falei para o meu marido. A gente estava pensando em adotar uma criança, porque a gente queria mais um filho. E se Deus nos colocou para cuidar de um filho nosso, então é porque nós somos merecedores dele. E o Léo ele veio numa situação de preocupação, sim, como não se preocupar, mas ele veio para resgatar a esperança perdida. E foi muito boa essa vinda desse terceiro filho. E apesar do meu filho, caçula, ainda não ter noção da missão que ele veio a cumprir aqui, e um dia ele vai entender, foi para trazer toda essa esperança e cativar o pai e a mãe para a vida que a gente já estava vendo que estava sendo perdida. A família às vezes nos condena antes de muita gente. E ao contrário do que muito se pensa, a família está com a gente no começo, mas depois cada um tem que seguir sua vida. Cada um tem a sua vida e é justo que cada um siga a sua vida. Então, eu posso dizer que a vida de cônjuge, ela não é fácil para ninguém, tá? Principalmente quem traz uma doença rara, grave e crônica. Mas é preciso ter ponderação, porque se o amor existe, ele vai ficar. E eu sou muito grata ao meu marido, porque eu faço parte dos 22% das mulheres que não foram abandonadas por seu cônjuge ou pelo seu companheiro, que quando vê uma situação tão atípica, né? Um filho doente, como assim eu fiz um filho doente? Não, a culpa não pode ser minha, a culpa deve ter sido dela. É assim que a maioria dos homens entende, é assim que a maioria da família dos homens entende. Eu não fui aquela preterida. Eu fui a escolhida para ficar e a nossa equipe, meu marido e eu e os filhos, né, que hoje não são crianças mais, a equipe funcionou muito bem. O preconceito ele existe mesmo que seja velado, ele existe, é fato, né? Eu e meu marido tentamos proteger o Dudu e o Niltinho de todas essas agruras que a vida traz, né? O preconceito, os olhares. Eles existem, eles sempre vão existir. Na verdade, é o que eu falava para ele quando ele me dizia assim, mãe, por que o meu amigo falou que eu tenho a cabeça grande? E aí eu respondia, bom, tem gente que tem o pé grande, tem gente que tem a mão grande, tem gente que tem a cabeça grande. Ninguém é igual a ninguém. Ah, mas o meu amigo também falou que a minha mão é muito grande. Então, é porque cada pessoa é diferente da outra. E a gente tem que respeitar as individualidades de cada um. O seu amigo não tem o olho torto? Tem. Então, porque cada um nasce de um jeito. Então, a gente tem que respeitar o jeito de cada um. A ajuda psicológica e psiquiátrica, muitas vezes, ela é extremamente importante. Eu acho que a gente tem que saber o momento que a gente tem que pedir ajuda. Eu pedi ajuda várias vezes, tá? Eu estava morrendo afogada, eu precisava de ajuda. E eu fui em busca de profissionais que pudessem, então, me ajudar a sair daquela situação que eu estava. Então, é necessário se empoderar tanto daquilo que você tem em casa, da doença, como também de tudo aquilo que você pode buscar de benefício para ele. Mas eu acho que a postura diante de tudo isso é o principal. Sabe por quê? Porque todo mundo vai lidar com a sua atipicidade, com o seu filho, da mesma forma como você lida. Eu acho que muita gente lida com o Dudu dessa forma tão
tão mais fácil, né? Tão cuidadora e tão zen, porque foi assim que a gente lidou com a doença e com os meninos a vida toda. Então é preciso sim ter empoderamento e postura. A jornada de uma pessoa com doença rara é uma odisseia, né? Não é nem só do diagnóstico até em busca de um tratamento, é desde o primeiro sinal de uma anormalidade na saúde de um filho. Porque quando você chega no médico e fala assim, doutor, olha, eu estou vendo que o desenvolvimento dele não está de acordo com a idade. Ai, mãe, mas cada um com o seu tempo. Aí você volta de novo, doutor, ele tem um priminho da mesma idade, 8 dias de diferença, mas o priminho dele já está engatinhando e ele mal consegue sentar. Ai, mãe, você tem que entender que cada um tem o seu tempo. A gente enquanto mãe, a gente está 24 horas com aquela criança, então você percebe quais são o que é normal e o que não é normal. E dali você tem às vezes que passar por 4 ou 5 médicos para até que algum deles entenda o que você está falando e leve adiante um quadro que tem que ser investigado. A odisseia é grande. Eu tive sorte. Eu tive sorte porque num dos exames um médico percebeu que ele tinha uma anomalia na coluna que era própria de mucopolissacaridose. Mas a minha odisseia mesmo fechou 5 anos depois, porque ninguém conseguia chegar ao tipo exato da mucopolissacaridose. Naquela época não fez muita diferença, não tinha tratamento, mas hoje é inaceitável que uma criança com mucopolissacaridose passe por todos esses percalços quando se tem já na cabeceira da cama um remédio para ser dado para ela para que corte totalmente a evolução da doença. Não desistam nem do seu filho e muito menos do seu casamento, porque a gente tem que se colocar no lugar do outro, sempre tem que se colocar no lugar do outro. E assim, olha gente, eu não sou santa não, tá? Eu sou cri-cri pra caramba, mas muitas vezes eu parava para pensar como devia estar doendo naquele, no caso meu marido, que não entendia muita coisa que eu entendia, porque a visão que a gente tem de um lápis é muito diferente do que o outro pensa. De repente, para mim, o lápis é só bonito. Para ele, o lápis é um meio de trabalho. Então, a gente tem que entender o que cada um está entendendo do assunto. É sentar, conversar, é expor a sua dor, é expor os seus medos, né? Porque medo todo mundo tem. Homem, mulher, criança, todo mundo tem medo. Então, se você realmente acha que o seu casamento vale a pena lutar, brigue por ele. Porque não é só ele que tem os rompantes, a gente também tem. Ser mãe atípica, né? Eu até brinco com esse nome, eu acho que é o que mais nos define. Ser uma mãe atípica muda totalmente o conceito que você tem da vida. É aquilo que eu falei lá atrás, né? Quando a gente quer ter um filho, vai ter um filho, você constrói uma coisa na sua cabeça onde hospital e doença não entram. Mas aí, de repente, boa parte do seu tempo você passa dentro do hospital. Mas se você for levar tudo a ferro e fogo, você acaba matando o seu filho e se matando junto, porque são realidades que você precisa bater de frente. Então eu falo que o Dudu e o Niltinho me ensinaram com certeza a ser uma pessoa totalmente diferente daquilo que eu pensei em ser na vida, apesar de que eu queria muito ser médica e não pude porque eu não tive condições financeiras para isso, mas eles me mostraram que quantidade é totalmente deixado para trás quando você precisa de qualidade. E a qualidade de vida que nós tivemos que proporcionar para os meninos não batia com a quantidade de tempo que se queria para eles. Então eu sempre digo que com tudo que a gente passou e ainda passa, e se de repente a vida se findar hoje por alguma razão, eu sei que qual foi a missão deles. A missão deles foi trazer para nós uma visão de vida muito diferente daquilo que a gente tinha e da gente deixar de dar importância a tantas coisas que realmente não têm importância.
Eu sou portadora da síndrome de SQF há 33 anos. Eu descobri por um acaso, por uma dor de estômago. O medo da doença que eu tive é morrer, porque eu gosto de viver. Então esse foi o meu maior medo. E saber o que eu ia enfrentar lá na frente é tenso. Eu só não consegui entender o porquê que estava acontecendo. Pensei em castigo de Deus, não. A raiva eu também não tive. Eu tive medo da consequência da doença, o que ela poderia acarretar durante o tempo para frente. E, na verdade, é assim, é estressante ir no hospital todo dia. Eu parei de viver o momento que eu estava vivendo e fui viver outro. Eu vi que eu tinha que viver para mim e cuidar de mim. Só que nesse meio tempo, não deu nem para viver o meu, porque eu tive que viver o da minha mãe, que tinha descoberto câncer. A minha família ajuda, sim. Eu não posso falar, ninguém ajuda, ajuda. De vez em quando eles quebram, né? Eles compram umas coisas que a gente não pode comer, né? Mas tudo bem, assim, eu tenho o apoio deles, sim. Meu noivo, na época, meu atual marido hoje, sempre foi companheiro. Sempre ajudou, sempre foi compreensivo. E é até hoje. A gravidez sempre foi descartada no meu caso, justamente por causa que eu tive a pancreatite. Eles, no caso, mexem com os hormônios, os níveis de gordura. Então os médicos já falaram, você não pode ter filhos, isso você pode descartar. Aí tudo bem, a gente descartou, né? Então a gente pensou até sentamos, pensamos em ter filhos adotivos, mas a gente já tinha uma experiência já conhecida com adotivo, eu falei, acho melhor não, né? Então a gente resolveu, ficou tudo resolvido, não vamos ter. Mas, como existe uma força superior, aquela chamada Deus, que ninguém acredita, mas existe, aí veio o Ítalo. Foi uma gravidez de risco, foi de entrar no consultório e ouvir a palavra, você pode ter um aborto a qualquer hora, a gente pode tirar, mas, você quer interromper? Não. Mas ele pode nascer assim, pode nascer com problemas, pode nascer com síndrome de Down, pode nascer com vários problemas. Mas não. A gente resolveu continuar. Precisei de ajuda psicológica, tenho depressão e faço uso de medicamento para controle. É difícil se adaptar à alimentação. Depois se acostuma a alimentar saudavelmente. A coisa que eu mais sinto falta da alimentação é comer um abacaxi, porque eu sou alérgica ao abacaxi depois da cirurgia de pâncreas. Eu gosto de ir em festa, só que os cuidados eu tenho auxílio do meu filho e do meu marido. Uma delas é para a parte de doces, para que não tenha abacaxi, que eu sou alérgica a abacaxi. Em questão às outras comidas, eu como, né? Sou filho de Deus, dou uma quebradinha na dieta. A mulher já nasceu empoderada por ser mulher. E ela tem sim que batalhar por tudo, até pela doença. Hoje é segunda-feira,
Vive a segunda-feira, deixa chegar a terça para você viver ela. Viver um dia de cada vez, não precipitar o dia, não se martirizar. Amanhã é quarta, amanhã é sexta, amanhã é domingo, que seja o dia, é viver ela, viver o dia. Ser uma mãe, uma mulher rara, não pode desanimar, não. E tem que chamar a atenção dos filhos a essa doença. Porque a partir do momento que uma mãe, um pai tem uma doença do SQF, ele tem que orientar desde pequenininho, olha, vamos fazer o diagnóstico, vamos fazer os estudos, vamos ver se você pode ter a doença ou não. Eu sou Karina Zig, tenho 46 anos, convivo com doenças raras desde 2009, em especial com distrofia muscular de Becker. Eu sou casada com o Matheus, que recebeu o diagnóstico em 2009 de distrofia muscular de Becker. O diagnóstico assustou. Ele veio antes da gente casar, na verdade, que eu reparei que tinha alguma coisa diferente na perna do Matheus. E comentei com ele e ele disse que nunca tinha percebido, mas nunca ligou, enfim. Então, na verdade, o diagnóstico veio antes do casamento, então foi um grande impacto, porque vem até a própria sociedade te cobra, sabe? Você vai casar com uma pessoa e na época você pesquisava na internet, que era o que a gente tinha, e você via que o prognóstico era expectativa de vida de 42 anos para distrofia muscular de Becker. Eu acho que esse é o maior impacto do diagnóstico. É não saber o que é. É que de repente é como se caísse literalmente uma bomba no teu colo e com um estilhaço. E você vai ter que trabalhar cada machucado desse estilhaço. Então eu nunca tinha ouvido falar de distrofia muscular. Não fazia ideia do que seria. Então a pesquisa que a gente fez no Google era terrível, né? Era assustadora. Os próprios médicos não sabiam te passar maiores informações, então acho que esse não saber acho que foi o mais assustador, sabe, no momento. Não sabia mesmo. Teve vários sonhos desfeitos. Não é bem desfeitos, eles tiveram que ser refeitos de outra forma. A gente tinha recém construído uma casa com vários degraus, né? E era a casa dos nossos sonhos, né? A gente queria daquele jeitinho e simplesmente a casa já não era mais recomendada, porque o Matheus já não podia mais subir degraus, cada vez que subisse isso podia prejudicar a patologia, o avanço da doença, enfim. Então a casa a gente teve que abandonar, era um sonho. E depois impactou nas decisões que a gente teve que fazer, né? Planejamento familiar, a parte financeira em especial, porque não tinha na época atendimento em Porto Alegre, a gente não achou, fomos de Porto Alegre. Então, aonde a gente tinha que ir, quanto isso teve um custo, né? Então, dinheiro que a gente guardou para uma coisa teve que ser usada para outra, faltou dinheiro muitas vezes, então impactou. Foi muita discussão a questão de ter ou não ter filhos, porque as meninas, né, é uma doença genética, Becker, então as meninas, filhas de meninos, elas serão portadoras e os meninos não. Então a gente sempre pensou aquela responsabilidade, estamos transferindo uma responsabilidade para os nossos filhos, né, de eles no futuro terem ou não terem seus próprios filhos. Então a gente pensou em adotar, sim, a gente pensou em entrar na fila da adoção, planejou isso, mas enfim eu engravidei, porque eu não podia engravidar também e eu engravidei, né? Foi planejado e não planejado, né? E hoje a gente tem uma menina, ela é portadora do gene,
Mas a gente segue, só que não pretendemos ter outros filhos. Queria, mas isso é realmente por conta da patologia, a gente decidiu não ter mais filhos. Biológicos, né? Eu acho que ela não é complicada, mas como é uma doença genética, ela impacta bastante nessa relação familiar. Se num indivíduo só, eu acho que as pessoas até certa forma levam melhor. Como é hereditária, mesmo sendo o diagnóstico de 2009, ainda está em processo. Sabe, é um processo, acho que para o resto da vida. Então, acolhimento tem, mas é como se fosse incerto para eles também. Eu acho que eles ainda não absorveram no que é a realidade da distrofia. O relacionamento marido e mulher, doença rara não impacta nisso, é os mesmos dramas e as mesmas alegrias de todos os casais, eu acho. A gente tem até mais assunto para falar, porque além dos assuntos das famílias entre aspas normais, a gente tem a própria doença para falar sobre saiu ou não um medicamento, se, né, como é que tá hoje, como se fez físio, se não fez físio, então tem até mais papo. Mas tem estresse normal. Eu não sei se é preconceito, mas a gente se sente excluído às vezes, porque tem eventos que a gente não pode ir porque não tem acessibilidade arquitetônica. Então, se a pessoa faz um evento e que realmente queria que a gente estivesse, ela teria pensado nisso. Nem sempre se pensa. Então, sim, a gente se sente excluído. E eu acho que esse impacto é maior. Eu, como esposa, sinto isso, mas eu acho que o impacto é maior para a nossa filha. Porque, às vezes, ela já teve que ir em eventos sozinha, né, acompanhada dos avós, porque a gente não pôde, porque o Matheus não tinha como acessar o salão de festas, por exemplo. E eu acho que, se for usar uma palavra, eu acho que isso não é justo, sabe? Mulheres têm que ter, desde o tipo de se empoderar sobre a sua condição genética, né? Isso vale para quem tem uma patologia genética, até para quem vai casar com alguém, o que tem um filho, tem que se apoderar disso, empoderar-se e apoderar de conhecimento. Então a gente já tem esse poder, é igual. É uma coisa que a gente tem e a gente não sabe, né? É como se o diagnóstico fosse aquele start, né? Para aquilo que a gente ainda não se descobriu, né? Então, eu acredito muito nesse... Eu acho que o empoderamento vem sobre se apoderar de conhecimento, né? Dessa força que muitas ainda não sabem, mas que vão se descobrindo. É uma jornada árdua. Não é um lamento, tá? Mas é a realidade. Porque a distrofia, ela traz uma implicação que é a deficiência física, né? A pessoa vai chegar à cadeira de rodas, o Matheus usa a cadeira. Então tem toda a questão de acessibilidade arquitetônica. Então a gente não pode ir nos mesmos lugares que todo mundo. Então isso restringe até a diversão, o lazer. Impacta muito, porque a gente não pode acessar todos os espaços. Para se locomover também, então para pegar um Uber não é a mesma coisa que todo mundo, para pegar um ônibus não é a mesma coisa que todo mundo, até para embarcar no avião não é a mesma coisa que todo mundo. Né? Sim, o mundo não está preparado para receber pessoas com doenças raras, pessoas com alguma deficiência. Então isso impacta no trabalho, na renda familiar, porque quando a gente recebe o diagnóstico, a pessoa, não é só ela que recebe. Então, é um processo progressivo e degenerativo. Então, alguém na família vai ter que... vai perder sua rotina, né? A parte da sua vida para se dedicar a outra vida. E como mulher, eu espero que a gente tenha um olhar da sociedade ou dos políticos para essa política do cuidador,
para as pessoas, seja a mãe, a esposa, que vai ter que cuidar, e não existe política no Brasil para isso, que não seja uma política assistencialista. A gente não quer uma bolsa para uma pessoa que envelhece, ela vai precisar de um cuidador, mas uma pessoa com distrofia em grau do Duchenne, que vai avançando mais rápido, ela vai ter um custo quase de 10 mil por mês. Quem vai abraçar? E se ela é esposa de uma pessoa, como ela vai ganhar, tipo, 20 mil para 10 mil de despender para um cuidado? Onde está? Então, eu como mulher, espero que um dia tenha essa política, que tenha esse suporte, né, para a mulher em si. Que a sociedade, ela cobra. Se espera que é a mulher quem vai cuidar, sabe? A gente é, entre aspas, treinado, ou a sociedade doutrinada pensando que é a mulher que vai cuidar. Então, que um dia isso tudo seja desromantizado, porque o cuidar não é nada romântico, ele é árduo para muitas pessoas, umas mais, outras menos, mas sim árduo. E que exista mesmo isso, essa política, esse olhar num futuro mais acolhedor. É difícil de definir assim, o que é estar, porque a gente não é preparado para isso, não somos criadas para nos deparar com essa realidade, né? Eu acho que é tipo se redescobrir todo dia, porque a rotina, ela de repente pode ser impactada. Foi no diagnóstico que impactou muitas decisões no nosso dia a dia, como coisas simples, sair para comprar um pão e aí tem que enfrentar problema com acessibilidade. Então tem um lado bom, que a gente se redescobre, se reconstrói sempre e vê que a gente tem esse poder e essa força, mas também um lado cansativo. Sim, cansa, não é um mar de rosas, não se pode romantizar que é tudo lindo, maravilhoso e que nós somos superação, não é sobre superação, sabe? Não é sobre sermos especiais, porque eu acho que dentro das suas especificidades todas somos, mas é sobre isso, é de saber que dentro da gente tem esse poder de reconstruir, o poder de refazer, o poder de, sabe, de seguir de formas diferentes, sabe? Eu acho que esse é o grande diferencial de ter a raridade na vida. Meu nome é Juliana Cóvolo, eu tenho 37 anos, sou mãe do João Cóvolo Caetano. O João, ele tem 4 anos hoje de idade e ele é portador de AADC. Essa doença, ela é uma doença rara genética, onde os neurotransmissores não comunicam com o corpo. Isso, ele entende tudo, porém ele não fala, ele não anda, ele é totalmente hipotônico. E essa doença traz crises que no começo eram confundidas com convulsões, mas hoje a gente já sabe que é uma crise da doença mesmo, tá? Que duram até 12 horas, seguidas de 3 em 3 dias. Com 3 meses de vida, ele teve a primeira crise que ele ficou duro. Os membros ficaram totalmente assim, hipertônicos, né? Não ficou hipotônico, porque ele é todo molinho. E ficaram bem durinhos, ele ficou duro durante horas. A gente correu com ele para Campinas, foi retirado o líquor da coluna, foi feito eletro, foi feito tomografia, foi feito todos os exames necessários. Nenhum a gente conseguiu diagnosticar a doença, a AADC. Foi muito assustador, porque é uma coisa que antes de vir a AADC, os médicos desconfiavam de várias doenças. Dentre essas doenças que crianças duram só até 2 anos, né? Então, foi bem assustador. É óbvio que é desanimador, que é cansativo. Você vê seu filho ter uma crise de 12 horas seguida, corta o coração.
que comigo? Por que o meu filho? Mas eu sou uma pessoa que tenho muita fé em Deus. E se Deus colocou o João no meu caminho, foi por algum motivo. E a gente questiona, eu questiono, por quê? E aí foi quando eu fui fazer minha pós-graduação, que eu conheci outras doenças. E em meio a outras doenças, eu vejo crianças que não andam, que não falam, que têm paralisia. Em meio aos hospitais, eu vejo que tem crianças que têm a tráqueo, que têm a gastro. O meu filho não. Então, quando você vai conhecendo outras doenças, você vai ficando mais leve, entendeu? E vê que o fardo não é tão pesado, se você souber ter fé e saber levar. No começo, a aceitação, por ser difícil, a gente não sabe aonde está a culpa. E aí vem aquele turbilhão de sentimentos que acaba, a culpa é sua, você fez isso, na minha gravidez eu passei por isso, eu fiz isso. Então, fica aquela, a culpa é sua, a culpa é isso. Mas na realidade não é a culpa de nenhum e nem de outro. Se Deus mandou para a gente, foi para ensinar nós sermos fortes e ser sempre unidos, porque o João precisa da gente, independente se vai ser junto ou separado. Nosso filho precisa da gente. Eu não tenho medo de nada na minha vida. Meu único medo é perder meus filhos, entendeu? O João, ele tem uma condição de saúde muito difícil, então, com frequência, ele vai ao hospital, ele toma bastante antibiótico, a gente está sempre correndo com ele. E ele sempre forte, sorrindo, tirando sangue, dando risada. Ele parece que ele quer me passar a força dele. E se um dia eu acho que eu vier a perder meus filhos, nossa, eu acho que com certeza eu não vivo mais. No caso, o pai do João, ele não teve a mesma aceitação que eu, tá? Ele não tem, ele questiona, ele não aceita a doença. Ter o filho na cadeira de rodas para ele é muito difícil, muito triste. E eu vejo que ele sofre, muito, que ele não tem a mesma força que eu tenho. Só que, no caso, ele é um pai presente, ele me ajuda muito, mas infelizmente essa doença veio e hoje a gente não está mais junto, mas ele é uma pessoa muito presente na vida do meu filho. Eu tenho um suporte que é essencial na minha vida, que são meus pais e meus irmãos. Eles sempre tiveram muito amor pelo João e nunca desanimaram. Quando eu me vi mãe de uma criança especial, eu me vi sozinha. Hoje, nunca, assim, raríssimo uma pessoa chegar e falar: Juliana, como é que você tá? Você precisa de ajuda? Como que seu filho tá? Você tá cansada? Quer que eu fique com ele? Vejo as outras crianças indo em parquinhos, se divertindo. Eu vou levar as crianças para um cinema, para uma festa, para alguma coisa. Não, eu nunca tive isso. Foi só eu e meus pais. Preconceito, muito. Eu fui em uma escola em Mojimirim, levei o João para conhecer a escola. Conheci todas as salas, tinha várias vagas
Eles recepcionaram a gente e aí passou 2 horas, a diretora ligou e falou que não tinha vaga mais na escola. Então você vê que não existe inclusão. Hoje não existe inclusão na escola. Independente se a escola é particular, se a escola é pública, é um obstáculo assim que tem que ser vencido. Porém, a gente fica de mãos atadas. Tive um começo aí de uma depressão, mas tenho uma amiga minha psicóloga que me ajudou muito, que me ajuda até hoje e que sempre me dá forças, que conversa bastante comigo. Então eu acho que ajuda psicológica para as mães raras é necessário. Eu acho que não é porque eu tenho um filho especial que eu tenho que abdicar da minha vida, entendeu? Eu tenho que me cuidar, tenho que cuidar da minha saúde, eu posso fazer uma academia, eu posso cuidar da minha vida, eu posso sair, eu posso encontrar os meus amigos, eu posso encontrar com os amigos do trabalho. Eu acho que isso é essencial. A gente não tem que ficar fechado naquele mundo que fica gerando e aumentando cada vez mais a nossa depressão. Sendo mãe de um filho especial ou não, nós somos mães, entendeu? A questão é que mãe é todas iguais. São leoas que defendem as suas crias. Temos que assumir o nosso compromisso de mãe. Se Deus designou aquilo pra gente, independente se meu filho é especial ou não, eu acho que a gente tem que cuidar dos nossos filhos, amar os nossos filhos e cumprir o nosso dever, que é cuidar certinho dos nossos filhos. Hoje, devido ao grande preconceito, tem mães especiais imaturas que não aceitam o filho, que não aceitam uma doença no filho. Eu acho que aí, a partir do amadurecimento da pessoa, com certeza, a hora que caber a ela o entendimento que ser mãe de uma criança especial é ser escolhida por Deus, é totalmente diferente. Meu sonho mesmo é, depois que meu filho tiver operado, eu trabalhar na área que eu estudei, trabalhar com crianças especiais e poder ajudar todas as crianças especiais. Eu acho que isso é fundamental, falta muito em todos os lugares, falta inclusão, não existe inclusão, existe preconceito e a minha briga vai ser eterna. Uma mãe rara é uma mãe abençoada, uma mãe escolhida por Deus. Deus mandou o João para mim com algum propósito. Eu antes era imatura, eu tinha outra cabeça. Depois que o João veio, hoje eu sou uma pessoa forte, uma pessoa que eu tenho sonhos, né? Inclusive para todas as crianças portadoras de ADC. Eu vou lutar e vou conseguir que todos consigam a cura. E é isso, que nunca a gente pode desanimar e achar que é um fardo, né? A gente escuta muito a seguinte frase: cada um com a sua cruz, cada um com o seu fardo, eles não são cruz, eles não são fardos, eles são crianças, assim como todas as outras.
Eu sou Ana Lúcia Langer, eu sou médica, eu sou pediatra, eu sou formada em 1981, então eu tenho um longo tempo de estrada. E, na verdade, eu mudei muito minha vida porque eu tive um filho com distrofia muscular de Duchenne. Quando eu descobri a doença, assim, a gente viveu um luto muito grande, né? É o luto do filho, da perda do filho perfeito. E eu falo, mas como pode ser? Como que eu vou perder meu filho? Como que ele vai para a cadeira de rodas? Ele é tão lindo, ele é um bebê tão maravilhoso. Não pode ser, não pode ser. Então foi muito difícil a perda do filho perfeito. Com 5 anos, o meu filho chegou para mim e falou assim, mãe, tem alguma coisa comigo? Tem alguma coisa? Porque eu caio, eu não consigo correr que nem meus amigos. Ele falou para mim, até lá eu estava negando tudo. E eu falei, tudo bem, mas eu não vou te levar em nenhum neurologista, eu vou te levar num ortopedista. E levei de um colega, e o colega examinou e me olhou com uma cara assim de muita compaixão, muita, que me fez muito mal. E eu falei para ele, eu já sei, pode falar, ele tem distrofia muscular. E o colega abaixou a cabeça com muita pena de mim, que foi uma sensação horrível, né? E falou, parece que sim, vamos fazer os exames. Então, esse foi um momento de grande impacto comigo. Eu tentei negar o quanto eu pude. Eu sou judia. Existe uma data no judaísmo, que é Yom Kippur, que é a data mais sagrada do judaísmo. E o resultado da biópsia sairia naquele dia. Eu falei assim, então não vai sair nada, porque é muita coincidência. E de repente eu chego lá, eu olho o resultado do exame e eu vi que se tratava de um Duchenne, que é a doença mais grave que tinha. Naquele dia de Yom Kippur, assim, eu xinguei Deus. Eu xinguei, você é um grande, não posso falar a palavra, né? Isto é muito para mim, você não devia ter feito isso. O que eu fiz? Eu não fiz nada, né? E depois de xingar bastante, assim, eu passei um mês assim extremamente deprimida. Eu tive uma depressão, sim. No primeiro mês, assim, foi muito difícil. Não procurei ajuda psiquiátrica, não, mas eu fiquei assim, aguentando sozinha. Devia ter procurado, foi um erro. Me senti muito abandonada e depois, até não conseguia trabalhar, eu até passava visita numa enfermaria de pediatria e eu falei para o meu colega assim, passa sozinho, a gente dividia, agora você se vira sozinho que eu não tenho condição emocional de fazer nada. E depois houve 6 meses em que eu comecei a retomar minhas atividades, assim, gradativamente, mas com uma tristeza muito grande. Eu lembro várias vezes, assim, quando eu internei meu filho em alguns episódios, assim, ele tem distrofia, isso os colegas falando, mas você tem outros filhos, né? Tem 2 filhas, que bom. Como que bom? Né? Eu tenho um filho e eu quero ele também, eu não quero jogar fora ele, né? Porque eu tenho 2 filhas. Eu queria tudo para ele, até assim eu larguei um pouco as meninas, né? Então eu acho até que isso virou até uma cicatriz. Eu tinha uma caçula também, e essa caçula também sofreu bastante, porque sempre o caçulinha era um bebezinho que a gente cuidava. E na hora que eu tive o diagnóstico, simplesmente as meninas não existiam mais, eu só queria ele, né? Então, isso é uma coisa que os irmãos sofrem bastante. Uma das meninas, a mais velha, ela não é portadora do gene, mas a mais nova ela é portadora. Foi muito difícil conversar com ela. Assim, eu acho que eu falo bem para os outros, mas em casa eu acho que eu sou horrível. Então foi muito difícil. Hoje ela sabe tudo, mas ela fala que
Eu falo para ela, você pode fazer fertilização in vitro. E ela pegou e jogou na minha cara. Por que eu não posso adotar? Qual o problema de eu adotar? Então, eu acho que ela tentou se defender ou fazer a cabeça dela de um jeito para ultrapassar essa dor. O apoio que eu tive foi do meu marido. Meu marido, parece que ele reagiu melhor, mas nós nos fechamos em relação aos outros parentes. Assim, demorou para a gente contar para o resto da família o que meu filho tinha. Eu acho que hoje a cuidadora tem que se cuidar. Hoje a gente valoriza também bastante que 20% das portadoras têm doença cardíaca. Eu confesso que eu fui bem relaxada. Assim, meu foco era tanto ele que eu não me importava com mais nada. Eu só sabia que eu não queria perder meu filho. A minha vida era a medicina e ele. Eu realmente não fazia atividade física, eu não fazia cabeleireiro, eu não fazia nada. Nos últimos anos, assim, principalmente nos 2 últimos anos, eu sentia que a doença estava avançando bastante. E a grande preocupação era a parte cardíaca, que eu já estava fazendo tudo que eu podia, já estava em dose máxima de tudo, não tinha o que aumentar mais, e a doença continuou. Então, eu tinha uma ideia que eu fosse perdê-lo, mas ao mesmo tempo a gente se recusa a ver isso. Eu falava assim, não, ainda tem um tempo, acho que ainda dá para viver uns 3, 4 anos. E a forma como ele morreu foi foi súbita, foi morte súbita. Nós estávamos, eu em casa, ele, meu marido e minha outra filha no quarto, e ele tinha ido ao toalete, estava demorando muito para chamar, ele não chamava, né? Aí meu marido falou assim, eu vou ver o que está acontecendo. E de repente ele começou a me chamar, gritando meu nome, e eu fui vê-lo, e eu vi que ele estava desfalecido. Mesmo assim, nós tentamos reanimá-lo, mas já devia estar morto já há algum tempo. Foi muito difícil. Essa história do ego forte, eu tento passar isso para as mães. Tá? Tem que ter o ego forte, porque mesmo que tenha melhorias no tratamento da doença, ainda provavelmente eles nunca serão normais. Então, eles precisam aprender a lutar contra as adversidades. E talvez a gente consiga um momento em que os pais morram primeiro, tá? E eles consigam uma longevidade. Então, eles têm que eles têm que conseguir lutar sem a superproteção dos pais. A gente, quando perde o filho perfeito, a gente pensa no milagre. No milagre que vai baixar e nosso filho voltará a ser aquele sonho que nós perdemos, aquele filho perfeito. Não, na verdade, talvez esse milagre não aconteça, mas isso não quer dizer que eles não devam ser tratados e que não possam melhorar a qualidade de vida e que não possam melhorar a longevidade. Eu acho que o importante é lutar e é importante que não viva só pensando na doença. Eles são pessoas que têm uma doença, não doenças. Eles não são doenças, eles são pessoas. E é assim que eles têm que serem vistos. É uma jornada muito sofrida, porque você, no fundo, você sabe que assim a doença é grave e você tem um final. Eu sempre me questionei, nos últimos anos eu comecei a fazer um pouco de terapia, tá? Eu sempre me questionei assim, o que será de mim quando meu filho for? Né? Eu fiz toda a minha vida em torno da doença do meu filho, tudo, profissional, política. Foi tudo cuidadora, então como mãe rara, como profissional, foi tudo em torno. Falei, se ele for primeiro, o que vai sobrar? Não vai sobrar nada.
Então essa era uma preocupação muito grande que eu tinha. E quando ele foi, eu fiquei pensando, a dor é tão grande que eu falei assim, eu acho que eu preciso continuar só por um motivo. Eu não queria que outra mãe tivesse a dor que eu tenho. Olha, tem várias facetas ser uma mãe rara. É difícil, então você tem um momento de impacto, você tem um grande sofrimento, você vive com medo de perder. E passados os primeiros instantes, você se empodera, porque você sabe que você tem que lutar. E mãe vira leoa quando mexe na sua cria.